Isaías capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se ajuntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria. Até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar os seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você dizendo: então, também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com hora, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, transpassados à espada, e que descem à cova de pedras, como um cadáver pisoteado. Como você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele, por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com seus descendentes e com a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la como a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Assíria
na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois, se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invadi-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? No ano em que o rei Acaz morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegrem todos vocês da Filístia, por estar quebrada a vara que os feria. Porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão em segurança. Porém, farei morrer de fome a sua raiz. Os filísteos e os seus sobreviventes serão mortos. Uivem, ó portão, grite, ó cidade, todos vocês da Filístia, tremam de medo, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará, então, aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. Isaías capítulo 15. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite, Ar de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Certamente numa noite, Kir de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibon, aos lugares altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Moabe lamenta, todas as cabeças são raspadas, e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco, nos terraços e nas praças, todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eliale andam gritando. Até Jazá se ouve a sua voz. Por isso, os soldados de Moabe clamam. A sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar, a Eglat Cilísia, vão chorando pela subida de Luide. E no caminho de Oronaim levantam gritos de desespero, porque as águas de Nirim desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim, e não há mais nada que esteja verde. Por isso, eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros. Porque o pranto se espalha pelo território de Moabe, o seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Beé-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. Isaías capítulo 16. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que, em pleno meio-dia, a sua sombra seja como a noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território, sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita, o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade, no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da arrogância do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse orgulho é vão. Por isso, Moabe pranteará por Moabe, todos prantearão, profundamente abatidos, hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir
Hazarete, porque os campos de Hesbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer e se perdiam no deserto. Ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso, prantearei com o pranto de Jazer pela vinha de Sibma. Eu as regarei com as minhas lágrimas, e Hesbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu a eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares, mas as vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar a eia dos pisadores. Por isso, o meu íntimo vibra por Moabe, como se fosse harpa. O meu coração estremece por Quis-Heres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor, há muito tempo, pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão. O resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Salmos 113. Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 16. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagens de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando
e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se concentram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram, da parte de seus patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Curta, comente e compartilhe.